Shalom, em continuidade à nossa aula de introdução bíblica, vamos continuar falando de canonicidade. Vamos aqui entender os conceitos sobre a determinação de canonicidade. A concepção de que o valor religioso determina. Deixa eu ver aqui que eu acho que. Aqui, começa aqui. Os conceitos deficientes sobre a determinação da canonicidade. O que é isso? É que existem conceitos que alguns têm em mente sobre o que determina a canonicidade de um material, de um escrito. Então, vamos ver aqui as formas de pensar de alguém que não tem a experiência completa no assunto. Uma desses conceitos deficientes é a concepção de que a idade determina a canonicidade. Então, alguém pode pensar que, por um escrito ser antigo, ele é venerado como canônico, como, por exemplo, o livro dos justos e o livro das guerras do Senhor. No entanto, esses nunca foram considerados canônicos. Então, apesar de ser um livro tradicional, um livro é, conhecido no meio hebreu, o livro dos justos e o livro das guerras do Senhor, estes livros nunca foram canonizados, eles não são considerados livros inspirados por Deus. O outro conceito deficiente aqui é a concepção de que a língua hebraica determina a canonicidade. Então, alguns por pensarem que, por um escrito ser escrito na língua dos hebreus, então isso pode ser prerrogativa para ele ser canônico, já que alguns escritos foram aceitos no cânon e eram em aramaico e não em hebraico, e muitos outros livros que foram escritos em hebraico que não foram considerados. Então veja que, por ser escrito na língua dos hebreus, também não deve ser uma prerrogativa para ser canonizado, porque, inclusive, entrou no cânon alguns escritos, alguns registros eh, que não eram em hebraico, mas estiveram lá. Vamos observar aqui em Josué, essa referência aqui de Josué 10, 13, que é que está escrito aqui nesse texto, que corrobora aqui com essa afirmativa. Josué 10 e o versículo 13. Assim o sol parou e a lua não apareceu, até que Israel tivesse exterminado todos os inimigos. Olha só, isso está escrito no livro de Iachar. Então, havia um livro aqui, Iachar, que certamente era um livro que narrava as histórias de Israel, mas esse livro de achar, ele não foi considerado canônico, ele não está incluído no cânon, a gente não lê ele nas escrituras. Então, apesar dele falar sobre uma história verídica que aconteceu entre o povo de Israel, mas quando foi se decidir por quais livros seriam considerados livros inspirados, este foi deixado de fora. A concepção de que a concordância, inclusive, deixa eu ler isso em outra Bíblia, só para a gente ver que nome especificamente. Vamos ler isso aqui em outra versão. Deixa eu só ver outra versão aqui, porque eu achei interessante esse Josué 10, 13. Vamos ver como é o nome desse personagem aqui. Ah, é o livro dos justos. E achar justo. Retos. Enfim, então, o livro dos justos.
Então, o livro dos justos está citado em Josué. É, a terceira posição aqui de conceito deficiente sobre a canonicidade é a concepção de que a concordância do texto com a Torá determina a sua canonicidade. É até irrelevante falar que qualquer texto que se contradiga com a Torá deva ser rejeitado, né? Então não precisa nem dizer que se o texto vai em contradição com a Torá, é claro que ele já está automaticamente descartado como canônico, como inspirado. Mas concordar com a Torá também não é fator determinante para canonizar um escrito. O fator preponderante é a inspiração divina. Então vamos ver aqui. O outro conceito aqui deficiente sobre a determinação da canonicidade é a concepção de que o valor religioso determina a canonicidade. Não é o valor religioso que determina a canonicidade de um texto, é sua canonicidade que determina o seu valor religioso. Então, é exatamente o contrário. Não é o valor de um livro que determina a sua autoridade, mas a autoridade divina é que determina o valor para o livro, é que acrescenta valor ao livro. O outro, a canonicidade é determinada pela inspiração. Isso aqui é outro erro. Não, isso aqui na verdade agora a canonicidade é determinada pela inspiração, ou seja, só tem como considerar um material canônico se ele realmente for inspirado pelo Senhor. Aí vejamos aqui o tópico um. Os livros bíblicos são valiosos porque eles provieram de Deus, porque são palavras provenientes de Deus, porque foram narrativas que foram escritas por ordem do Eterno. 2. Deus concede a revelação ao homem, e isto é inspiração. Então, quando Deus revela ao homem, então isso é considerado inspiração, portanto, esse texto pode ser canonizado. 3. É a inspiração de Deus num livro que determina a sua canonicidade. Então, não é porque canonizou que ele é inspirado, é porque ele é inspirado que ele foi canonizado. O 4. Deus dá autoridade a um livro e os homens o atacam e ou reconhecem, né? Então, Deus dá autoridade a um livro e os homens o acatam e reconhecem. Então, o homem só vem a reconhecer realmente algo que está com a autoridade do próprio Deus sobre aquele material. A Bíblia constitui o cânon ou a medida pela qual tudo mais deve ser medido e avaliado, pelo fato de ter autoridade concedida por Deus. Inclusive até a própria conduta humana, né? A própria conduta humana, ela segue aqui essa medida, ela é avaliada pelo pelas escrituras, né? As escrituras, a palavra, a Bíblia, ela é que constitui aí o modelo, né? Esse cânon, esse molde aí, pelo qual tudo deve ser avaliado. Só Deus pode conceder a um livro autoridade absoluta e, por isso mesmo, canonicidade divina. Então, somente Deus pode trazer autoridade absoluta para um livro. Logo, a Bíblia é a norma que governa a fé. Veja aqui essa expressão. A Bíblia é a norma, é a regra que governa a fé. Não existe outro livro que se possa acrescentar, a não ser aqueles que já estão na compilação, na canonicidade, no cânon. Princípios da descoberta da canonicidade. Primeiro, o livro é autorizado. Então, o livro é autorizado, é um livro que afirma ser proveniente de Deus. 2. O livro é profético.
foi escrito por um servo de Deus. 3, é digno de confiança. Fala a verdade acerca de Deus e do homem. Então, isso aqui, né? O livro é autorizado, o livro é profético, o livro é digno de confiança, porque ele fala a verdade acerca do homem e de Deus, né? Não basta só ele falar a verdade acerca de Deus, mas ele também precisa falar a verdade acerca do homem. E nós vemos e vimos na primeira aula que a Bíblia ele não é um livro que esconde os defeitos e as falhas humanas, os erros humanos, os pecados humanos. Muito pelo contrário, a Bíblia ela expõe essas falhas para que mostre a humanidade humana e não que seja um livro, né, hipócrita. Vimos isso aí nas primeiras aulas. 4, é dinâmico, possui poder de Deus que transforma vidas. Então, também lemos aí um versículo nessas aulas passadas que a Bíblia é a palavra de Deus e por ela ser a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é capaz de transformar. Porque uma palavra que não é de Deus, ela não tem capacidade de fazer nada. Mas a palavra de Deus, ela é criadora, e o Deus que é a própria palavra, ele continua movimentando, ele continua transformando vidas. Então, as escrituras sagradas, ela é uma palavra dinâmica e poderosa e transforma não só vidas, mas famílias, cidades, países, transforma e é capaz de transformar o mundo inteiro. É só as pessoas abrirem o coração para o Senhor. E quinto, é aceito pelo povo de Deus para quem originalmente foi escrito. É reconhecido como proveniente de Deus. Então, aqui estão os 5 pontos principais da canonicidade de um escrito. Primeiro, ser um livro autorizado, ou seja, ser proveniente de Deus. Segundo, se é profético, ele foi escrito por um servo de Deus. Terceiro, é digno de confiança, porque ele fala a verdade acerca de Deus e do homem. Quarto, é dinâmico, por possuir o poder que transforma vidas. E quinto, ele é aceito pelo povo por quem originalmente foi escrito. Então, isso aí são as prerrogativas para a canonicidade de um material. Então, se esse conteúdo contribuiu para você, gostaria de te pedir para compartilhar esse conteúdo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Peço que você deixe o seu like nesse vídeo. Peço que você faça algum comentário. Se teve alguma coisa que foi uma novidade para você aqui nesse material, escreva aqui nos comentários e vamos seguir com as próximas aulas. Shalom.